A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 182º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, sem leitura para hoje. Sim, sinta-se livre para ler outra passagem de sua escolha ou até mesmo colocar o plano anual da leitura da Bíblia em dia. E eu trago as considerações e a introdução do profeta Amós. Considerações preliminares. O profeta Amós exerceu seu ministério em Israel no século 8 a.C. e foi contemporâneo de Jonas e Oséias. Ele revela 4 fatos importantes a respeito de si mesmo. Em primeiro lugar, era boieiro e cultivador de sicômoros em Tecoa, aldeia de Judá, situada a cerca de 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. Segundo, ele via suas mensagens, isto é, tinha visões proféticas a respeito de Israel, o reino do norte, embora fosse leigo e não tivesse o status de profeta. Nem por isso deixou de ser chamado por Deus para profetizar a rebelde Israel. Seu nome significa carregado ou carregador de fardos. Terceiro, o ministério de Amós em Israel foi desempenhado durante o reinado de Uzias em Judá e Jeroboão II em Samaria. O reinado de ambos coincide com um período em que vai de 766 a 753 a.C. O mais provável é que Amós tenha profetizado entre 760 a 755 a.C. Ele profetizou durante os 2 anos que antecederam o terremoto. A arqueologia apresenta diversas evidências que provam a ocorrência de um terremoto de grandes proporções nesse período, em várias localidades de Israel, inclusive Samaria. Passando 200 anos, Zacarias faria menção ao mesmo terremoto, fornecendo-nos mais um indício da enormidade da catástrofe. A referência ao cataclismo por Amós sugere que o profeta o considerava uma confirmação da sua mensagem e ministério profético em Israel. Durante o ministério de Amós, o Reino do Norte achava-se em seu apogeu quando a expansão territorial, a paz política e a prosperidade nacional. Internamente, porém, estava pobre. A idolatria encontrava-se em voga. A sociedade esbanjava-se à procura dos prazeres. A hipocrisia e a imoralidade graçavam. O sistema judiciário corrompia-se cada vez mais e a opressão aos pobres tornava-se lugar comum. Obedecendo à vocação do Deus de Israel, Amós proclama corajosamente a sua mensagem centrada na justiça, retidão e retribuição divina. Mas o povo, infelizmente, não o queria ouvir o que o Senhor tinha a dizer-lhe. O propósito. A prosperidade de Israel servia apenas para afundar a corrupção da nação. Ao ser enviado a Betel a proclamar a mensagem, arrependam-se ou pereçam, Amós é de lá expulso, sendo-lhe expressadamente proibido de ali profetizar. Quão diferentemente agiram os ninivitas diante da mensagem de Jonas. Parece que pouco depois Amós volta à sua casa em Judá, onde escreve sua mensagem. Seu propósito era, primeiro, entregar ao rei Jeroboão II uma versão escrita de sua advertência profética, e segundo, disseminar amplamente em Israel e Judá o oráculo
da certeza do iminente juízo divino contra Israel e as nações em derredor, a não ser que éstas se arrependessem de sua idolatria, imoralidade e injustiça. A destruição de Israel ocorreria 3 décadas mais tarde. A visão panorâmica. O livro de Amós divide-se de modo natural em 3 seções. Primeiro, na primeira, o profeta dirige primeiramente a sua mensagem de condenação às 7 nações vizinhas de Israel, inclusive Judá, tendo levado Israel a aceitar prazerosamente o castigo desses povos. Amós passa a descrever vividamente os pecados da nação eleita e a punição que lhe estava reservada. Esta seção determina o tom da mensagem do livro. A condenação resultará na destruição e exílio da nação israelita. A segunda seção registra 3 mensagens ousadas, iniciando cada uma delas com a expressão: ouvi esta palavra. Na primeira, Deus julga Israel como um povo privilegiado a quem ele livrara do Egito. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. A segunda mensagem começa tratando as mulheres ricas de Israel, de vacas de Baçã, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados, e dizei a seus senhores: dai cá e bebamos. Amós profetiza que elas seriam levadas ao cativeiro com anzóis de pesca, como o justo juízo de Deus requeria. Amós tem a palavras semelhantes para os mercadores desonestos, os governantes corruptos, os advogados e juízes oportunistas e os sacerdotes e profetas prevaricadores. A terceira mensagem alista as abominações de Israel. Amós, pois, conclama o povo ao arrependimento. Ai dos que repousam em Sião, pois a ruína estava prestes a se abater sobre eles. A última seção registra 5 visões de Amós a respeito do juízo divino. A quarta visão descreve Israel como um cesto de frutos em franco estado de putrefação. O juízo divino já se fazia arder. A visão final mostra Deus em pé ao lado do altar, pronto a ferir Samaria e ao reino decadente do qual era ela capital. O livro termina com breve, porém poderosa promessa da restauração ao remanescente. Características especiais. 6 aspectos básicos caracterizam o livro de Amós. Número 1. É primeiramente um grito profético em favor da justiça e da retidão, baseado no caráter de Deus. Enquanto Oséias sentia-se esmagado pela infidelidade de Israel, Amós enfurece-se pela violação dos padrões da justiça e retidão que o Senhor traçava ao seu povo. Ponto número 2. Ilustra vividamente quão abominável é para Deus a religião quando divorciada de uma conduta reta. Ponto número 3. É uma confrontação radical e vigorosa entre Amós e o sacerdote Amazias, que se tornaria uma cena clássica na profecia hebraica. Ponto número 4. Seu estilo audaz e enérgico reflete a inabalável lealdade do profeta a Deus e aos seus justos padrões para com o povo do concerto. Ponto número 5 demonstra a disposição de Deus em usar pessoas que lhe são tementes, ainda que desprovidas de credenciais formais, para que proclamem a sua mensagem numa era de profissionalismo. Ponto número 6. Há em Amós numerosos trechos bem conhecidos, entre os quais o capítulo 3, versículos 3 e 7, capítulo 4, versículos 6 a 12, capítulo 5, versículos 14 e 15, versículos 21 e 24,
capítulo 6, versículo 1, capítulo 7, versículo 8, capítulo 8, versículo 11 e capítulo 9, versículo 13. Por fim, o cumprimento de Amós ante o Novo Testamento. A mensagem de Amós é vista mais claramente nos ensinos de Jesus e na epístola de Tiago. Ambos aplicaram a mensagem do profeta, mostrando que a verdadeira adoração a Deus não é a observância meramente formal da liturgia religiosa, é o ouvir e o praticar a vontade de Deus e o tratamento justo e reto ao próximo. Além disso, tanto Amós como Tiago enfatizaram o princípio de que a religião verdadeira exige comportamento correto. Finalmente, Tiago cita em Amós capítulo 9, versículos 11 e 12, no Concílio de Jerusalém, onde inclui os gentios na igreja. Que a reflexão de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.